Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a todos os que estão acompanhando via transmissão. Nessa manhã nós vamos meditar, meus amigos. A gente vai falar de Jesus. Que maravilha falar de Jesus. O pregador, às vezes, a gente sempre fala de Jesus, mas às vezes a gente fala de Jesus por caminhos alternativos. Então você às vezes prega um texto lá do Antigo Testamento e no final você faz aquela aplicação cristocêntrica. Mas hoje, meus irmãos, a gente vai no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, se você puder abrir a palavra de Deus. Lucas no capítulo 23. Nós temos aqui um texto conhecido, um texto que menciona os últimos momentos do Senhor Jesus antes da sua ressurreição, antes da sua morte. E nós vamos aprender algumas coisas aqui. Eu vou abrir aqui na versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, ok? Então, se você puder acompanhar a leitura, nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar nela nessa manhã. Lucas 23, versículo 32 em diante. Vamos ler? Diz assim: E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. E também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salve a si mesmo, se é de fato o Cristo escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo. Meus irmãos, olha aqui para mim. Você já percebeu que tem uma proposta insistente aí, né? Qual que é a proposta? Salve a si mesmo. E a nós também. E finalmente, o último bloco dessa manhã, o último bloco de texto. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Então, voltando-se a Jesus, né, ele acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que você estará comigo no paraíso. E essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Amém? Meus irmãos, eu sou pastor há 21 anos, sou mineiro de Belo Horizonte e criado no Pará. Então me considero paraense de coração, mas mineiro por nascimento. Tem algum paraense aqui, não? Olha aí. Sempre tem, gente. Sempre. É impressionante. Não importa em que lugar do Brasil esteja. Até no exterior, uma vez eu perguntei lá no Paraguai: tem algum paraense aqui? Tinha um. Isso é uma tática para dominar o mundo, né? Tá certo. E nascido e criado nessa igreja, eu já ouvi esse sermão aqui várias e várias vezes. Não vai ter nenhuma novidade aqui. Mas há alguns anos eu tenho percebido que nós precisamos voltar ao básico. E essa mensagem, ela é uma mensagem básica. Isso aqui é o cerne da vida cristã. O que é a fé cristã, se não isso aqui? Esse texto de Lucas, ele levanta algumas perguntas para a gente. Primeira pergunta: quanto vale um ser humano? Porque aí você tem o diálogo entre Jesus e um malfeitor. A palavra malfeitor, em grego, ela significa exatamente, eu vou inventar uma expressão, tá bom? Fazedor de maldade. É uma junção de duas palavras em grego que significa isso. Um malfeitor é alguém que faz maldades. Essa é a definição. E havia dois ali. E Jesus se preocupa com esse cidadão no último instante da sua vida. Quanto vale uma vida humana? A primeira marca dessa Semana Santa, as marcas de Cristo, é a marca que Jesus deixou no valor da vida humana. A ideia de direitos humanos não surgiu em outro berço, a não ser o berço teísta cristão.
Eu sei que o pessoal joga a conta dos direitos humanos na Revolução Francesa, no Iluminismo, no liberalismo e outras fontes, mas você, querido historiador, precisa admitir: sem cristianismo, sem direitos humanos. A ideia nasceu nesse berço. Alguém fez uma conta, atenção aqui, alguém fez uma conta, e eu uso essa ilustração sempre. Quanto vale literalmente um ser humano? Se você juntar, a gente tem algumas coisas em nós, né? A gente tem ferro, magnésio, cálcio, a gente tem substâncias, produtos aí que, se você pesar, juntar tudo, dá para vender e ganhar um bom dinheiro, de $1.000 a $1.500. Mais ou menos R$6.000, por ali. É isso que a gente vale no sentido materialista. Mas não é esse o valor que nós temos aos olhos de Deus, aos olhos do Filho de Deus. Então, o que é um ser humano? A filosofia se preocupou com isso há muito tempo. O valor do ser humano. E você sabe que o que hoje é senso comum, nem sempre foi. Mas, pastor, essa ideia de que o ser humano tem valor, isso existe desde que o mundo existe? Não, senhor. Não, senhora. Para pensadores celebrados, grandes filósofos, o ser humano, como diria o nosso querido Platão, é um bípede implume, ou seja, um bípede sem penas. Essa é a definição. Para Fernando Pessoa, o ser humano é um cadáver adiado. E se você perguntasse a cada grande pensador da história o que é um ser humano, viria uma resposta talvez não muito agradável. 200 bilhões de galáxias, faça as contas, 200 bilhões de galáxias. Nós moramos em uma delas, que nem é grande, a Via Láctea. Nós temos aqui 100 bilhões de estrelas, e uma dessas estrelas, uma estrela anã, nem é grande, é o nosso Sol. E em volta dessa estrela anã, essa estrela não tão grande, giram bolinhas, planetas. E essa bolinha, o planeta Terra, é um planetinha que gira em torno dessa estrelinha, numa galáxia dentre 200 bilhões, que fica na periferia do universo. E a Terra tem vida, certo? E eu perguntei para um especialista quantas espécies nós temos. E ele falou: olha, atualmente, já existiram aí mais de 30 milhões, 50 milhões, mas atualmente nós conhecemos 8 milhões de espécies. Os humanos são um de 8 milhões. Hoje nós temos 8 bilhões de indivíduos nesse planeta. E você é um deles. Pastor, para por aí, que eu já estou entrando em depressão. Calma lá, onde é que tu quer chegar? Meu irmão, você é um indivíduo de 8 bilhões que habita num planetinha que gira em torno de uma estrelinha. Você vou resumir isso aqui. Nós, materialisticamente falando, nós somos o substrato do nada absoluto. Mas por algum motivo, o Senhor olhou para esse planeta e falou: eu vou descer lá. Não apenas descer, eu vou viver entre eles, serei um deles. E não apenas isso, eu vou sofrer por eles, eu vou ensiná-los, eu vou mostrar como se faz. E finalmente eles vão me matar. E os anjos olharam para essa proposta e: tem certeza? Que tal enviar um de nós, Senhor? E Jesus falou: não, isso está definido desde antes, mas vai valer a pena. Existe uma palavra que explica isso. A palavra é amor. Você percebeu que nós lemos esse texto inteiro e não foi mencionada nenhuma vez a palavra amor? Por quê, meus amigos? Porque o amor, às vezes, ele não precisa de palavras. Nesse texto você tem o amor definido por meio de atitudes. Olha aqui para mim. Se você pudesse optar, preste atenção. Você tem 2 caminhos aqui. Uma pessoa que fica o dia inteiro falando para você: eu amo você, você é a coisa mais linda que eu tenho, eu amo você, eu sou doido por você, você é meu tesouro, etc. Mas nunca faz nada por você. Eu vou perguntar para as mulheres, tá? Os homens são meio esquisitos. As mulheres, imagina, você tem 2 caminhos aí. Alguém que fica o dia inteiro: eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas em casa queima uma lâmpada, ele não troca. O chuveiro estraga, não acontece nada.
não faz absolutamente nada para cuidar de você, para ajudar você. Segunda proposta, alguém que nunca vai falar eu te amo, alguém que nunca vai externar isso em palavras, mas não deixa faltar nada para você. Se você precisa, ele está lá. Se você precisa de ajuda, ele está lá. Faz tudo por você. Você tem certeza de que ao se levantar e ao deitar, você é o primeiro pensamento dessa pessoa e o último pensamento do dia. Qual das duas propostas você prefere? Segunda? Ó, eu ouvi um primeiro aqui, mas eu acho que foi uma voz masculina. Escolhe a primeira para não queimar o nosso filme, né? Tá bom. É muito óbvio, gente, que o ideal é unir o melhor dos dois mundos, correto? E o nosso Deus, ele faz isso. Ele passa a Bíblia inteira falando, eu amo você. Com amor eterno eu te amei, com laços de bondade eu te atraí. Chamei-te pelo nome e você é meu. Mas ele não fica só nisso. Ele faz, ele demonstra. E o que nós lemos aqui é a maior demonstração de amor que esse universo já viu. Deus encarnado morrendo por seres humanos, morrendo por criaturas que Ele mesmo fez. E existem várias alusões aos salmos nessa cena. Volte comigo à Bíblia. Eu vou ler para você o que está no versículo 34. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E diz que ali lançaram sorte sobre as roupas de Jesus. O sofrimento de Jesus é o sofrimento do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Vários salmos estão refletidos aqui. Veja, lançaram sortes, tiraram as roupas de Jesus. O Deus que cobriu a nossa nudez lá no Éden, agora fica nu. Ele cobriu a nudez de Adão, de Eva. Agora, por causa do pecado humano, ele fica nu. Ele é deixado nu pela humanidade. O Deus que transforma água em vinho, agora vai beber vinagre. Meus irmãos, essa é a essência da salvação, uma troca entre o que há de pior no ser humano e o que há de melhor em Deus. Vocês se lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus, publicamente falando? Qual que foi? E que de qualidade era esse vinho que ele... E na cruz, quando ele teve sede, o que a humanidade oferece para ele? O vinho da pior espécie. É sempre assim. A gente oferece o que a gente tem de ruim e ele nos dá o melhor que ele tem. É sempre assim. E Jesus está ali, sintetizando a salvação. E ele ouve 3 vezes a mesma proposta que vocês destacaram: salve-se a si mesmo. Na cruz, Jesus ouve críticas de líderes, zombadores, soldados. E a proposta é: salve-se a si mesmo. Você não é o Cristo? Veja, meus irmãos, Jesus não pode salvar a si mesmo, não porque ele não tem capacidade para isso. Ele poderia descer da cruz tranquilamente, facilmente. A frase Jesus não pode salvar a si mesmo não é uma incapacidade técnica de Jesus. Ele pode. É que ele não pode por causa do amor. Ele decidiu não poder. A proposta aí é: salve-se a si mesmo, mas salvando-se a si mesmo, ele não salva mais ninguém. Então, a minha pergunta à igreja de Botafogo nessa manhã é: o que segurou Jesus naquela cruz? Foram os pregos? Foram as amarras? O que segurou Jesus naquela cruz? Diga para mim. O amor. Ele se sujeitou a isso. Ele não pode, veja, nesse sentido, em nome do amor, ele não pode usar o seu poder em benefício próprio, fazer a vida girar naquele momento em torno dele, porque em nome do amor ele faz aquilo por nós. Ele pensa em você na cruz. Ele pensa em cada um de nós. Pastor, isso é metáfora, tá? Eu já sou experiente nessa igreja. Que ele pensou em mim na cruz, aí eu já não aceito. Meu irmão, ele está do lado de 2 malfeitores. E ele tira tempo para lidar com um indivíduo, não estatística. Talvez eu não saiba o seu nome, mas Jesus sabe. Ao você abrir os olhos nessa manhã, Jesus estava lá no seu quarto. Ele velou por você a noite inteira. Jesus veio com você até essa igreja. Ele entrou por esses corredores com você, ele está aí do seu lado. Ele está aqui nessa manhã. Você não é uma estatística para Jesus.
Você tem nome, sobrenome, uma história, Ele conhece você antes de você nascer. O seu valor para Jesus Cristo é ilimitado. Pastor, aqui ninguém nunca me visitou. Jesus está com você todos os dias. Se você sair daqui e se lembrar disso, já valeu a pena pregar nessa manhã. Você tem um grande valor aos olhos do Filho de Deus. E é por isso que ele não pode atender a proposta. Salve-se a si mesmo. E essa tentação acontece 3 vezes. Atenção, aqui vem o lado professor de teologia. 3 vezes. Ele é tentado 3 vezes. E a morte é descrita por Jesus como um batismo. Ele fala, olha, eu tenho um batismo para passar, que era a morte. Então, atenção, ele é tentado 3 vezes e depois ele é batizado na morte. Lá no começo do ministério dele, foi a mesma coisa, só que espelhado. Ele foi batizado no Rio Jordão, literalmente, e depois foi conduzido ao deserto e passou por 3 tentações. Concorda? Batismo, 3 tentações. E no final, 3 tentações e batismo. Jesus está encerrando a história da redenção, pelo menos o capítulo terreno aqui, passando pelo mesmo problema que ele enfrentou no começo. Se tu és o Filho de Deus, lembra no deserto? A identidade. Se tu és o Filho de Deus. E agora, se tu és o Cristo. Gente, Jesus é Filho de Deus e é o Messias. Do começo ao fim, ele foi fiel. Do começo ao fim, ele foi fiel. Não atendeu a proposta. Por quê? Por amor a você. Por amor a mim. E esse é um sermão facílimo de pregar, pastor Alexandre. É fácil demais falar de Jesus, né? Que delícia. E eu louvo a Deus por estar tendo esse privilégio de falar para você. Você é amado, você é amada pelo Senhor. Tudo que você ouviu de ruim sobre você, da boca de pessoas, não é verdade. Ele tem a última palavra sobre você. A opinião que importa sobre você é a opinião daquele que ama você. Jesus Cristo, Filho de Deus. São 3 tentações, finalmente ele é batizado pela morte. Mas a pergunta é, o que segurou Jesus? Não foram os cravos, ele poderia ter descido, mas foi o fato de, voluntariamente, ele se entregar por amor. A nossa salvação, meus irmãos, ela está assegurada porque Jesus escolheu não se salvar. Jesus escolheu não se salvar para que nós pudéssemos ter vida eterna. Foi o seu amor pela humanidade, a sua submissão ao plano da redenção, que o segurou naquela cruz. Mas atenção, parece que alguém vai falar nessa história. Atenção. Existem 2 malfeitores ali. E um deles fala, se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. E o outro malfeitor, a mesma palavra descreve os 2, faz um dos discursos teologicamente mais densos da Bíblia. Primeiro ele repreende o colega, ele vai defender Jesus. E ele fala, você nem mesmo teme a Deus, você nem crente é, estando sob igual sentença? Olha essa declaração. A gente tem mania de falar que aquele homem na cruz não fez nada, mas esse discurso aqui é maravilhoso. Atenção, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Que nota você daria para essa declaração? Correto ou não? Gente, aquela cena é uma síntese do juízo de Deus sobre os seres humanos. Sabe quem são os fazedores de maldade? Somos nós. Será que alguém daria crédito ao testemunho de um bandido, de um criminoso? Quem ouviria a pregação de um criminoso? Quem está interessado em ouvir a opinião teológica de um criminoso? Sabe quem ouve? Jesus. Jesus ouve e entra em diálogo com ele. Por quê? Porque aquele homem reconhece que o que ele passa é justo, meu sofrimento é justo, eu mereço. Mas ele não merece, ele não fez nada errado.
Se tem alguém justo nessa cena, é esse homem. Se tem um inocente aqui nesse monte, é esse homem. Nenhum inocente nessa cena, a não ser esse homem. Senhor, Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Atenção. Ele pede para ser lembrado no reino. Na resposta de Jesus, a palavra é outra. A resposta de Jesus é, como é que está na sua Bíblia? Você estará comigo onde, gente? No paraíso. Pastor, é a mesma coisa? Não, Senhor, não é a mesma coisa. Reino é amplo. O conceito de reino de Deus no Novo Testamento é amplo. O conceito de paraíso reflete Gênesis. A palavra paraíso é usada na versão grega da Bíblia hebraica para descrever o jardim. Aquele jardim do qual nós fomos expulsos. Gente, isso aqui é de cortar o coração. Jesus está diante de um criminoso anônimo, ninguém sabe o nome dele. Na tradição ele tem nome, mas aqui não tem. E Jesus está conversando com um criminoso há poucos minutos antes de morrer. E ele faz uma declaração: filho, você estará comigo, sabe onde? Naquele jardim, que nunca era para vocês terem perdido. Você estará comigo naquele jardim. É uma promessa específica. Quantos creem nessa promessa? Você crê que um dia você estará no jardim? Entrando no jardim? A gente vai ver um homem bem altão lá, um tal de Adão. Opa, bom dia, seu Adão, mas aqui o senhor é secundário. Você vai ver lá, quem sabe, um mais baixinho, Paulo, secundário. Davi, secundário. Eu vou entrar no jardim, mas os meus olhos vão procurar quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque foi Ele que morreu por mim. Você estará comigo no paraíso. Será que Ele ainda ouve o pedido de criminosos nessa manhã? Com certeza. Mas pastor, o que eu fiz essa semana não dá. Ele não me ouve. Irmão, eu vim lá de São Paulo para te garantir. Se você tem essa disposição de reconhecer o que você merece, de reconhecer quem é Jesus, Ele ouve o seu pedido. E Ele atende o seu pedido. O homem queria entrar no reino, mas ele vai acabar entrando no jardim, no paraíso perdido. Quem nessa manhã se qualifica como alguém a quem Jesus vai ouvir? São aqueles que reconhecem que têm pecados. São aqueles que reconhecem que têm problemas. E é emblemático que você tem ali 2 bandidos crucificados ao redor de Jesus. Um completamente autossuficiente, zombador. Ei, faz um milagre aí por ti e por mim. E você tem um outro que é completamente humilde, consciente da sua vida deplorável, da sua situação. E de fato não existem inocentes do lado de Jesus. Nenhum inocente do lado de Jesus. Mas Jesus fez uma oração naquele dia. Você se lembra da oração dele? Pai, perdoa-lhes. São crianças. Eles mal sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Senhor. Pai, perdoa. Esse é o nosso plano. Não leve em conta isso aí. Meu irmão, minha irmã, eu vou falar o básico para você. Jesus ama você. Não importa de onde você veio, não importa qual é o seu diploma, não importa qual é o histórico da sua vida, não importa o que falaram sobre você, se tocaram você de maneira indevida, não importa o caminho que o trouxe até aqui. Jesus olha para você e derrama sobre você o perdão, a graça. Essa é a mensagem mais poderosa do mundo. Essa é a mensagem que marcou a história da humanidade. Essa é a história que gerou um consenso, pelo menos no mundo ocidental, de que o ser humano tem valor. Por quê? Porque Deus valoriza. Criado à imagem e semelhança dele, uma origem superior e se perde. Ok, ele vem e resgata e continua dando valor. E é por isso que tudo vale a pena quando a gente busca salvar, ajudar alguém, porque nós estamos imitando o nosso Pai.
O pedido do bandido penitente, daquele fazedor de maldades naquela manhã, naquela tarde, é o pedido que nós podemos fazer a Jesus, na certeza de que Ele vai nos atender. Senhor, será que o Senhor lembra de mim? Como professor, a gente viaja por aí. São 21 anos de ministério e teve gente que eu dei aula lá na 5ª série. E de repente eu estou no shopping e aparece alguém barbudo, puxando uma criança assim. E fala: ô professor, você lembra de mim? Ô meu amigo, eu não lembro não. Quem é você? Ah, eu sou o Gustavinho lá. Ô rapaz, há 20 anos eu te conheço. Será que você lembra de mim? Jesus, será que o Senhor lembra de mim? Quantas vezes você não pensou isso? Jesus, o Senhor lembra de mim? Minha irmã, Ele lembra de você. A pergunta nem é essa. Minha irmã, a pergunta é se você lembra de Jesus. Ele nunca se esqueceu de você. Mas pastor, já estou nessa vida aqui há mais de 80 anos. Ele nunca se esqueceu de você. Você crê nisso? Senhor, lembra de mim? Que pergunta é essa? Eu só estou aqui porque eu nunca esqueci de você. E aí eu preciso encerrar dizendo para você o seguinte: você pode optar por um caminho que é o caminho do valor próprio, da autoafirmação. Aí você vai fazer, sabe, aqueles exercícios de se valorizar, são bons, ajudam. Conhece-te a ti mesmo, tudo isso é interessante. Mas em termos de vida eterna, a gente tem um outro caminho. Em termos de vida eterna, o caminho é a resposta que vem de fora, não de dentro. Ainda que você não se valorize, a resposta vem de fora e ela é definitiva. Você tem valor. E esse é o caminho, a proposta que eu tenho para você hoje. Não é o caminho do narcisismo, nem do orgulho, nem da egolatria. É o caminho do Senhor, o Senhor lembra de mim. Esse é o caminho. Fernando Pessoa, um dos poetas brasileiros que eu gosto aí, ele assinava como Álvaro de Campos às vezes. Ele escreveu um poema pequeno que fala assim: todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Preste atenção. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foram senão príncipes, todos eles príncipes na vida. Ah, quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Não tive oportunidade de conhecer Fernando Pessoa. A vida não permitiu. Mas eu teria resposta para isso aqui. Meu querido Fernando Pessoa, não é só você. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco furado, precisando desesperadamente da mesma graça. E Jesus é especialista em salvar perdidos. Jesus é aquele que se especializou em buscar aqueles que estão no fundo do poço, onde a luz não enxerga mais. Ele vai até você. Não precisa inventar uma versão maquiada de você, uma versão marqueteira de você. Ele conhece você e mesmo assim Ele vai atrás. Sabe qual é o nosso valor? O nosso valor nessa manhã é o valor que o Filho de Deus nos dá. Amém? Eu vou contar uma história e a gente vai ouvir uma canção. Eu vou fazer um apelo. Diz que uma vez pegou fogo numa casa, uma família inteira ali. A família inteira faleceu, exceto a pequenininha, a filhinha. Mas ela foi ferida pelas chamas, foi levada para um orfanato cuidado por um homem cristão chamado Buckner. Essa história é real, tá?
E o Sr. Buckner recebeu aquela menina, aquela pequena, e colocou-a à disposição para outras famílias adotarem, mas ela estava toda desfigurada, um lado do rosto, o olhinho dela ficou colado, a orelha derreteu, a boca não abria desse lado, ela ficou queimada completamente de um lado. E ali no orfanato os dias iam passando e pouca gente ia se interessando por ela. Um dia ele estava andando por ali e viu a pequena sentada, chorando. E ele perguntou: o que foi, querida? O que está acontecendo? E ela falou: Sr. Buckner, ninguém gosta de mim. Não, as pessoas gostam de você, todos nós gostamos de você. Não, as crianças não brincam comigo, elas têm medo de mim, porque eu sou um monstro. Eu sou um monstro, ninguém quer brincar comigo. E ele falou: querida, você não é um monstro, você é filha de Deus. E ela falou: filha? Eu não tenho nem pai, ninguém me quer. Aquilo apunhalou o coração do Sr. Buckner. Ele falou: a partir de hoje você tem pai, eu sou o seu pai, vou te dar o meu sobrenome, você não é mais órfã. Bom, e ele pensou, resolveu o problema. Mas os dias iam se passando e ela ali convivendo com as outras crianças. Outro dia ele encontra ela novamente chorando. E agora ele fala: filha, o que foi? Para lembrar, né? Filha. E ela continua: as crianças estão me xingando, gritando, chorando, não querem brincar. Por quê? Porque elas têm razão. Pai, eu sou um monstro, eu não tenho orelha, o meu olhinho não abre, eu mal consigo falar direito, elas estão certas. Pai, será que você poderia beijar o meu lado bom e dizer que me ama? Aquele homem pegou aquela pequenininha no colo, colocou bem assim de frente do rosto dele e começou a beijar em cima das cicatrizes. Ele beijava e dizia: eu te amo, você é minha filha. Eu te amo, você é minha filha. Você é minha filha, eu te amo. Meus irmãos, nós somos aquela menina, e a cruz é o beijo de Deus sobre as nossas cicatrizes. Só que tem uma diferença. Atenção, olha para mim. Nós não temos lado bom. E mesmo assim Ele vem e nos ama.